Bruhim Abayim Lekulam, queria agradecer a família Pérez. Eu peço desculpa, estou um pouco resfriado. Espero que não seja corona. Não fiz abdicar. Agradecer a família Pérez e que Bezrat Hashem, a força da festa de Hanukkah, todos os milagres, toda a Gvurá, que eu vou falar sobre Gvurá, toda a bravura e todas as coisas boas venham até vocês, para os seus filhos e para todos nós que estamos aqui, para toda a Keilah, para todo o Am Yisrael, para todos os nossos soldados, Bezrat Hashem. Na verdade, eu escolhi falar sobre Gvurot. Gvurot é bravura, coragem. Eu acho que nem preciso falar, né? Na época que a gente está vivendo, tanta Gvurá que tem no nosso povo, começando pelos nossos soldados, todos os soldados, né? Os que vestem madim verde, os policiais, o serviço secreto. Basta escutar um pouco as Hadashot, escutar um pouco do que eles estão fazendo, já é um shiur para toda a nossa vida. Mas, Bechol Zot, mesmo assim, vamos falar um pouco sobre Gvurá, sobre bravura. Mas eu queria, antes de chegar no ponto, começar de um outro tema e vamos chegar lá em Gvurá. Resumindo, a Gemara em Masechet Shabbat, ela fala sobre a festa de Hanukkah, o porquê nós fazemos a festa de Hanukkah, ela conta do milagre que aconteceu, conta um pouco da guerra que aconteceu, do milagre do óleo, que era para durar um dia, durou 8 dias. E a Gemara termina falando o seguinte: Leshana Acheret, no ano seguinte, os nossos sábios fixaram esses dias Be'alel uve'odá. Fixaram que nesses dias nós precisamos fazer Halel, louvar a Deus, e Odá, agradecer a Deus. E Bemet, durante os 8 dias de Hanukkah, a gente faz Halel todos os dias, louva a Deus, Halel completo, e Odá, a gente agradece a Deus, na Brachá do Modim, que é a Brachá do agradecimento, no Shmona Esrei, a gente acrescenta Vela Nissim, Vela Purkan, a gente agradece a Deus pelo milagre. Agora, a priori, Halel e Odá é a mesma coisa. Halel, você louva a Deus por um agradecimento, por um milagre que aconteceu com você. Odá é um agradecimento. Então, o que são essas duas coisas, Halel e Odá? E mais ainda, por que Leshana Acheret? Por que fixaram isso no ano seguinte? Quer dizer, no ano seguinte, talvez no mesmo ano já precisava começar Lehalel, Leodot. Parece que no primeiro ano eles passaram por um milagre, mas o Halel e Odá foi fixado no ano seguinte. Então a verdade é que no primeiro ano, no ano que a bagunça acontece, talvez a gente pode aplicar um pouco para os nossos dias, no ano que a bagunça acontece, mesmo que eles encontraram um pote de óleo que estava puro, mas tinha outros milhares de potes de óleo que estavam impuros. Mesmo que o povo venceu a guerra, mas teve muitas perdas. Então, no primeiro ano, tem ainda muita bagunça na nossa cabeça. As coisas ainda estão misturadas. O sentimento de vitória e de perda, de alegria e tristeza, eles andam juntos. Por um lado, estamos contentes com que vencemos, que Baruch Hashem, o reinado voltou para o povo de Israel. Por outro lado, tantas perdas, tanta impureza, tantas coisas erradas. Então, a gente naquele ano não consegue ainda refletir e fazer um agradecimento completo. Leshana Acheret, no ano seguinte, depois que as coisas já se assentaram, aí eles realmente têm a capacidade de parar e analisar o que aconteceu e agradecer de verdade. Agora que tem 2 agradecimentos, Halel e Odá. Por que 2 agradecimentos? Além de uma pessoa que está doente, tem uma doença grave, e ele, Baruch Hashem, cura da doença. Então, muitas vezes, qual que é o agradecimento dele? Olha, Baruch Hashem, eu voltei para a minha saúde. Baruch Hashem terminou. O meu problema terminou. Além da doença terminou, o meu problema de Parnassá terminou. O problema que eu tinha terminou, e graças a Deus eu estou voltando à minha vida normal. Esse é um agradecimento bonito. Ele tem valor, todo agradecimento tem valor, mas falta alguma coisa nesse agradecimento. Porque não adianta a pessoa agradecer só que terminou e que agora ele está voltando ao normal. Ele precisa também agradecer pelo fato que ele passou por algo e o que ele tirou daqui? O que ele se fortificou com isso? O que isso elevou ele? Em todos os aspectos da vida. Ou seja, ele não só agradece que terminou e que ele está voltando ao normal, para o ponto que ele estava antes do problema, o que o problema causou que agora eu estou melhor?
O que o problema me fez avançar na minha vida? Esse é o agradecimento verdadeiro. Então são dois agradecimentos. Halel e Odá. Um é, Baruch Hashem, terminou, está tudo certo, estamos voltando para a vida normal. O outro é, o que eu mudei? O que o problema me fez melhorar? São dois agradecimentos, Halel e Odá. E Bemet, pessoal, quando nós vencemos a guerra contra os gregos e fixamos a festa de Hanukkah, o nosso agradecimento não é só que o Beit HaMikdash foi reinaugurado e que voltou a funcionar e que voltamos à nossa pureza. A gente ganhou alguma coisa. Aquele problema que teve, a guerra com os gregos, ela nos fez avançar em alguns passos. E é isso que a gente agradece. Quais são os passos que a gente avançou? O que o povo de Israel recebeu dessa guerra? 3 pontos. O último é a Gvurá e vamos chegar lá. Os 2 primeiros. O primeiro ponto que o povo de Israel ganhou aqui foi que até então, todas as guerras que tinham no povo de Israel eram guerras, vou chamar talvez de existenciais, guerras de vida ou morte. Ou seja, os nossos inimigos queriam acabar com a raça judaica, judaica, não sei como se fala. Queriam acabar com os judeus. Não importa se o judeu vai se converter para outra religião, não importa o que ele vai fazer. Eles queriam que não tivesse mais Yehudim. Não importa qual o seu costume, não importa o que você faz ou deixa de fazer. Você é judeu, pena de morte. Assim foi Purim e assim foi todas as guerras. Queriam exterminar o povo judeu. A festa de Hanukkah, os gregos não queriam exterminar com o povo judeu, e sim com o judaísmo. Kitvu al keren ashor shein lachem chelek betorat Israel. Eles fizeram a gente escrever que a gente não tem parte na Torá de Deus. Tínhamos mityavnim. Vire um grego. Faça as nossas idolatrias. Viva como nós e vai estar tudo certo. Essa guerra foi uma guerra de tarbut, de cultura. Não foi uma guerra só que eu estou lutando pela minha vida. A vida eu vou ter. Se eu me tornar um grego, eu vou viver. Foi uma guerra pelo judaísmo. A primeira guerra pelo judaísmo. Ou seja, o povo de Israel demonstrou que eles têm a disposição, eles têm a força de guerrear não só pela vida deles, mas pela emuná deles, pela fé deles. Isso a gente ganhou. E realmente o povo de Israel, depois de lá, muitas vezes luta pelo seu judaísmo, para manter o seu judaísmo, para não ir contra a nossa Torá e as nossas mitzvot. Esse foi o primeiro ponto. E essa talvez é a primeira gvurá, uma gvurá nova que surgiu no mundo. Eu estou lutando pelo judaísmo. A segunda coisa que a gente ganhou dessa guerra foi um pouco da cultura grega. O Rav Kook explica em Enayá: Yaft Elohim leyefet veishkon beolei Shem. Noach tinha 2 filhos, 3 filhos. Ham não entra no caso. Yefet e Shem. 2 filhos bons. Shem muito bom e Yefet bom. De Yefet veio toda a beleza do mundo. De Shem veio o lado espiritual, o judaísmo. Povo de Israel. Yavan é beleza. Grécia, a cultura grega é a beleza. É a beleza sem a parte espiritual. É só exterior. Só isso que vale, só isso que presta, é só esse mundo, no more. Não tem nada mais além desse mundo. E esse mundo tem que ser perfeito. Esse mundo tem que ser bonito. O povo de Israel, Kamuvan, ele procura o lado espiritual. O lado conexão com Deus. Nessa guerra com os gregos, como tem hikur, como tem atrito, então nós pegamos um pouco do tarbut, da cultura deles, e nós agora também sabemos embelezar o nosso judaísmo. Olhem só, vocês estão aqui na casa da família Pérez, olha que mesa bonita. Certo? Para um shiur de Torá. Sinagogas maravilhosas que tem aí. A gente não faz sinagoga de qualquer jeito. Faz sinagoga com boas cadeiras, com arona kodesh maravilhoso. Ou seja, a gente usa a beleza, a estética, e a gente converte ela para dentro do nosso judaísmo. Ou seja, o segundo ponto que a gente ganhou dessa guerra é pegar um pouco da cultura grega, do lado estético que tem no mundo, do lado exterior que tem no mundo, e trazer isso para dentro do nosso judaísmo e saber divulgar um judaísmo não só com o lado espiritual forte dele, mas também
trazer algo bonito e bem feito, que é super importante, como fala o Rav Kook. Mas o terceiro ponto que a gente ganhou foi o conceito da Gvura. Alanissim, Rav Eliyahu falou, ve'ala Gvurot. A bravura. A bravura do povo de Israel, ela foi revelada principalmente nessa festa de Hanukkah. E eu vou tentar explicar o porquê. Porque a volta pergunta, eis é o Agibor, a Kovesh Titzro. Quem é o Gibor? É aquele que consegue dominar o seu Yetzer, as suas vontades, certo? Isso é famoso, todo mundo conhece. Mas em Avot de Rabi Natan, que é como se fosse uma continuação do Pirkei Avot, é uma extensão do Pirkei Avot, Avot de Rabi Natan, está escrito lá a mesma coisa. Eis é o Gibor, a Kovesh Titzro. Quem é o Gibor? É aquele que vence o seu Yetzer. Eis é o Gibor Sheba Giborim. Quem é o maior Gibor que tem? A Ofech Sono Leoavo. O maior Gibor que tem, o maior corajoso, o maior, não sei como traduzir, herói, é aquele que consegue transformar o seu inimigo, aquele que ele odeia, em seu amigo, em aquele que ele o ama. A Ofech Sono Leoavo. Esse é o Gibor Sheba Giborim, mais do que Kovesh Titzro. Ele pega aquela pessoa que odeia ele e transforma ele em uma pessoa que ama ele. Os dois começam a se amar. O que está escrito aqui? O que tem a ver? Não precisamos amar o Hamas, tá? Já estou falando. O Hamas precisamos odiar. O Hamas teria que amar a gente. Talvez sim. Mas agora a nossa missão é odiar eles o máximo possível. Mas, o que significa lafoch soné leohev? Transformar uma pessoa que te odeia em uma pessoa que te ama. Então vamos explicar talvez isso da seguinte maneira. Tem uma brachá no Shmona Esrei, que é a brachá das Gvurot, a segunda brachá. A primeira brachá é Birkat Avot, a gente fala que Hashem é Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. A segunda brachá é Ata Gibor Leolam Hashem. Deus, você é Gibor. Ata Gibor Leolam Hashem. Como nós traduzimos esse Ata Gibor? Quais são as características, os louvores que nós falamos para Deus para definir a Gvurá, a bravura dele? Mechalkel Chaim Bechesed, Tzomech Noflim, Rofeh Cholim, Matir Asurim, Bezrat Hashem Bekarov, Mechayeh Ameitim. Ou seja, a gente traduz a Gvurá de Deus, que ele é Somech Noflim, ele apoia aqueles que caíram. Matir Asurim, ele liberta aqueles que estão presos, Bezrat Hashem, que todos os Yehudim que estão presos sejam libertados o mais breve possível. Rofeh Cholim, ele cura os que estão doentes. Mechayeh Ameitim. E o auge é, ele faz os mortos reviverem. Traz a vida de volta aos mortos. A natureza do mundo é que um cara que caiu, ele vai cair cada vez mais. Essa é a natureza. A natureza é, além de uma pessoa que está doente, a doença dele vai se agravar cada vez mais. Certo? A natureza é que uma pessoa que morreu, ele vai apodrecendo cada vez mais. Essa é a natureza. Um cara que cai, vai cair mais a fundo. Começou a cair, vai cair mais. Além de um doente, vai se agravar. E um morto também. Vem a Kadosh Baruch Hu e ele muda. Ele somech noflim. Ele consegue mudar essa natureza. Aquele que caiu, vem a Kadosh Baruch Hu e dá apoio a ele. Rofeh Cholim. Aquele que está doente, ele vai lá e traz a cura para ele. Matir Asurim. Aquele que está preso, ele vai lá e consegue libertar ele das suas prisões. Cada um com as suas prisões. E o máximo, Mechayeh Ameitim. O que está morto, volta a viver. É mudar a natureza. É conseguir fazer que o natural, que é a queda, nesses 4 casos, vão ter uma reviravolta. Tudo vai melhorar. Vamos dar a volta por cima. A gente vai mudar o que é natural. E por isso o Gibor é o Kovesh Titzro. O Gibor é aquele que consegue dominar as suas vontades. Certo? Uma pessoa que consegue dominar as suas vontades, ele é um Gibor. Porque o natural é ele correr atrás das suas vontades. Esse é o natural. Minha vontade está lá, eu vou fazer ela. Você consegue dominar? Quando você entende que você precisa dominar? Gibor. Esse é um Gibor. Uma vez
um Talmid Chacham muito grande, pai do meu tio, Chaim Stern, o pai dele, Ari Stern, era um grande Talmid Chacham, Zichrono Livracha. Ele me falou uma vez a seguinte frase, estudou em Tel nos Estados Unidos, depois veio morar em Israel. Ele me falou, o que você acha mais, quem é um cara mais forte? Aquele que dirige a 150 km por hora ou aquele que quando está escrito 80, dirige a 80? Aquele que dirige a 80. Por quê? Porque o natural você quer ir logo, vamos, tá, a estrada está vazia. Se você consegue se comportar e dirigir a 80, você demonstra uma bravura. Kovesha titzro. Isso é Kovesha titzro. Você consegue dominar as suas vontades contra o natural. Por isso, pessoal, quando tem duas pessoas que se odeiam, quando tem ódio, está escrito no Pasuk, Kamaim panim ela panim, ken leva adam ela adam. Igual que eu consigo me enxergar, quando você vai num rio que está limpo, você consegue ver a sua face, ken leva adam ela adam. Saiba que o que você sente por uma pessoa, ele sente por você. Masha tamargish klapei mish, o que você sente por um, ele sente por você. Kamaim panim ela panim, ken leva adam ela adam. O natural é que se eu odeio ele, ele me odeia. Esse é o natural. Esse é o natural. E o ódio, ele só tende a aumentar. Uma pessoa que consegue mudar essa natureza, ele consegue transformar o soné em ohev, ele consegue transformar aquele que odeia ele em aquele que ama ele, ele consegue trazer amor, em vez de responder com ódio, responder com amor, e colocar o amor. Isso é algo sobrenatural. Isso é uma gvurá. Isso é uma gvurá. Isso é uma bravura que não tem igual. Esse é o Gibor Sheba Giborim. É o herói dos heróis. É o bravo dos bravos. Gibor Sheba Giborim. A terceira coisa que a gente ganhou em Hanukkah, pessoal, é a Gvura, a bravura. Os Hashmonaim, Koanim, nos ensinaram que, apesar da natureza ser se entregar para os gregos, vamos nos entregar. Vamos abrir mão da nossa Torá, das nossas mitzvot, da nossa cultura. Vamos ser gregos e vai estar tudo certo. Vamos nos acostumar com a situação. Não. A gente vai contra o natural. A gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir ser giborim, que é ir contra a nossa natureza, contra aquilo que é o natural. Isso é gvurá. A verdade é que na época que nós estamos vivendo hoje, basta você escutar um pouco de rádio. Eu estava vindo para cá, estava escutando no rádio sobre uma família que perdeu os dois pais, duas crianças de Sderot, que perderam os dois pais, e a filha mais velha de 7 anos, a segunda tem 3,5, viram o que aconteceu com os pais, e a avó estava contando, estava entrevistando no jornal que estava escutando no rádio. Pachuta, quem escuta não consegue não chorar. Uma avó cuidando dos seus filhos, dos seus netos, que viram. Isso é uma gvurá, isso é natural? Não é natural, precisa de uma gvurá para isso. Meu cunhado, não sei se vocês escutaram, ele foi ferido na guerra há 2 semanas atrás. Foi ferido no olho, ele é mempei, ele é mefaket plugá, ele tem 70, 80 soldados que ele leva para dentro de Gaza. E um míssel, faz 2 Shabbatot atrás, um míssel bateu no tanque dele e, como se fala, estilhaços entraram em toda a cara dele. Ele estava com muitos cortes na cara e entrou nos olhos principalmente. E logo o Shabbat de manhã, às 5h30 da manhã, ele avisou que ele foi ferido. Mandaram um helicóptero, levaram ele para o hospital. 6h30 da manhã ele já estava no hospital, passou por uma cirurgia de 4 horas e meia. Ele ainda não enxerga no olho esquerdo, mas já voltou, já está em asa de novo. Já está em asa de novo. Mas a gvurá que eu queria contar não é a dele. Ele é gibor, ele é gibor, o que ele contou, o que ele passou lá. Não dá para explicar com palavras as histórias que ele viu lá. Mas eu queria contar do sgan dele, do vice. O vice é líder, o sgan mempei dele que mora aqui em Ranana. Antes deles entrarem em Asa, o meu cunhado me ligou e falou, olha, o meu sgan mora em Ranana. Por favor, leva para ele me pediu para mim levar para ele uma Gemara. Ele estuda da Fiomi. Leva para ele que do Shin você consegue me levar? Tá bom, consegui, levei para ele. Conheci o Matan Brus, mora aqui na Rehov Tzifman, aqui em Ranana, na Rehov Tzifman. Levei para ele levou para o meu cunhado e eu conheci ele.
Foi a primeira vez que eu vi ele aqui, talvez já vi ele em alguns lugares, foi a primeira vez que eu vi ele, e eu descobri ontem que o filho dele está no GAN da minha filha, no mesmo GAN. Eu encontrei ele ontem, ele conseguiu sair para casa por 2 dias, estão no mesmo GAN. Mas esse Samech Mempei, que mora aqui em Ranana, chama Matan Bruce, ele não perdeu nenhum dia o Daf Yomi na guerra. Daf Yomi é uma takaná que o Rav Meir Shapira Milublin fez há, 100 anos atrás, que todo dia se estuda um Daf, o povo de Israel inteiro estuda um Daf de Gemara, e cada 7 anos e meio termina um Shas. Agora, numa situação normal, sabe, a gente vai estudando, Baruch Hashem consegue estudar, Baruch Hashem tem tempo e tudo mais, é só organizar o tempo, mas no meio da guerra é difícil. Às vezes você dorme 2 horas, dorme 2 horas e meia, e saiu justo no jornal, o meu cunhado contou, que esse Matan Bruce, que mora aqui em Nanana, há alguns minutos daqui, ele falou assim, olha, o meu cunhado conta sobre ele, quando você tem 2 horas para dormir, ele dorme 1 hora e meia, e meia hora ele estuda. Quando 3 horas para dormir, ele dorme 2 horas e meia, meia hora ele estuda. Ele falou, eu tenho 2 guerras. Ele falou, meu avô terminou o Shas 8 vezes. Eu tenho 2 guerras. Uma guerra contra o Hamas. Uma guerra é o Daf Yomi. A minha outra guerra é o Daf Yomi e eu não vou perder. É uma pessoa que você vê ele andando na rua, normal, leva os filhos no GAN. Esse é um Gibor. Aí depois eu falo sobre mim. Sobre mim, estou falando sobre mim. Quanto tempo você tem? Você faz Daf Yomi? Quanto tempo você tem? Você aproveita o seu tempo para estudar? O cara está lá no meio da guerra, no tanque dele, guerreou a noite inteira, tem 2 horas para dormir, e ele quer estudar meia hora de Gemara. Não existe Gevurah maior do que essa. Bezrat Hashem, que a gente possa pegar da festa de Hanukkah, das luzes de Hanukkah, e também trazer para nós milagres, Gevurot, Shuot, Milchamot, Bezrat Hashem, que Hashem proteja o povo de Israel, proteja todos os nossos soldados. Amém e amém.